Hi folks, pessoal que está nos assistindo aí na internet, professor Gui então para mais uma aula. O tópico de hoje são verbos modais ou anômalos e vamos ter uma questão também de interpretação de texto, tá bom? Verbos modais. Verbos modais são verbos auxiliares, como do, o does, o did. Só que são verbos auxiliares especiais. Eles têm uma ideia dentro do verbo. Eles expressam possibilidade, obrigação, dedução, habilidade, sugestão, capacidade, dentre outras coisas. Importante entender que são verbos auxiliares. Eles não apresentam variações de acordo com a pessoa ou tempo verbal. Ou seja, o verbo tem a mesma forma para todas as pessoas, para todos os pronomes, ok? Sempre tem a mesma conjugação. I can, you can, she can, they can. Mais um detalhe dos verbos modais. Não precisam do auxiliar do, ou do does, ou do did, qualquer que seja o auxiliar que você já está acostumado, para as interrogações e negações, porque esses verbos já são verbos auxiliares, tá? São verbos, como eu falei, auxiliares especiais. Um exemplo aqui, may I open the windows? Posso abrir as janelas? São seguidos pelo bare infinitive. Bom, isso a gente falou na aula passada. É o infinitivo sem o to. Ou seja, o verbo que virá depois dos modais, ele vai seguir, então, a forma do infinitivo sem o to. A tradução do verbo é no infinitivo aqui, ó. Abrir. Tá bom? Mais um detalhe. Não possuem forma infinitiva própria. Ou seja, você nunca poderá escrever a partícula do infinitivo antes dos verbos modais. To can ou to should, certo? Não tem S ou outras desinências na terceira pessoa. Então, se você tem o sujeito he ou o sujeito she ou it, o verbo não poderá ter a desinência S, tá? Ele sempre virá nesta forma original, ok? Então, vamos agora ver especificamente cada um desses verbos. O verbo can, que a tradução é poder, né? I can, eu posso, certo? Eu trouxe os exemplos para explicar justamente a ideia que esse verbo vai trazer. Aqui a gente tem, he can play the violin beautifully. Ele pode tocar o violino de maneira bela, bonita. Aqui na seguinte, você tem, we can go wherever we want. Nós podemos ir em qualquer lugar que queremos, certo? Nesses dois exemplos, a gente tem aqui o can dando uma ideia de habilidade, uma ideia de possibilidade. Então, a ideia que está dentro do verbo can é uma ideia de habilidade, ok? Uma ideia de capacidade, certo? Está aqui, ó. No futuro, a gente tem essa forma aqui, ó. Então, como é que seria a forma, o can no futuro? Não podemos escrever will can, certo? Então, temos a forma will be able to. Be able to é ser capaz de. Então, I will be able to speak Spanish in a few months. Serei capaz de falar espanhol em alguns meses. Ok? Então aqui também você está trabalhando uma capacidade, só que é uma capacidade, tá? Uma capacidade futura. Tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente tem a ideia do can de permissão. Can I go now, ma'am? No, you can't. You haven't finished your homework yet. Posso ir agora, mãe?
Não, você não pode. Você ainda não terminou sua tarefa. Então, quando ele usou o can aqui na pergunta, ele trabalhou com a ideia do can de permissão. Ok? Então, o can pode ser usado para permissão. Certo? Vamos continuar. O could. Could pode ser entendido como o passado do can, quando você fala de uma habilidade ou de uma capacidade no passado. Então, olha os exemplos. I could climb any tree when I was a kid. Eu podia escalar qualquer árvore quando eu era criança. Então, aqui, o could, ok? Poderia. He was a great salesman. He could sell anything to anybody. Ele era um grande vendedor. Ele podia vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Tá? Então, eu estou falando de uma capacidade, de uma habilidade no passado. Tá? Então, aqui o could é uma capacidade, ok? Ou habilidade no passado, certo? Para se referir ao passado. Tá aí. The music was playing so loud that we couldn't hear the phone ringing. A música estava tocando tão alta que nós não podíamos escutar o telefone tocando, tá? Uma possibilidade que a gente tem, uma expressão sinônima de couldn't ou de could é expressão sinônima era was, ou were, no caso, né? Depende do seu sujeito. Be able to. Eu era capaz de. I was able to. They were able to. Tá? Nesse caso aqui, ou em qualquer outro caso, a gente poderia trocar, porque estamos falando com essa expressão de uma capacidade no passado. Tá bom? Vamos seguir. May e might. Olha os exemplos. May I draw the curtains? Yes, of course you may. Eu posso puxar as cortinas? Sim, é claro que você pode. Usei o may aqui, tá? A tradução do may é o verbo poder, tá? Semelhante ao can, só que ele tem outra ideia dentro dele. O may é usado para falar aqui pedir permissão ou dar permissão, tá? Então, eu pedi permissão para puxar as cortinas, tá? Olha esse exemplo de baixo. The kids may not stay out after midnight. As crianças não podem ficar fora depois da meia-noite, certo? Então, aqui a gente está trabalhando com a ideia de permissão, dar permissão ou negar permissão, certo? Eu poderia, ao contrário do may, poderia usar o might, também com essa mesma ideia, tá? Permissão, tá? No entanto, might, a tradução vai ser poderia. Tá aí a tradução do might, tá? I wonder where Susan is. She may be at school now. Imagino onde Susan está. Ela pode estar na escola agora. Nesse exemplo aqui, a gente está falando de probabilidade, tá? Então, o may aqui, usando para expressar uma ideia de probabilidade. Ok? E embaixo, o might, também usado para expressar uma ideia de probabilidade. John might call tonight. If he does, tell him I want to talk to him. O John poderia ligar essa noite. Se ele ligar, diga a ele que eu quero falar com ele. No caso aqui, você também tem uma probabilidade, ok? Só que tem um pequeno detalhe. Que detalhe é esse? É o detalhe de que, quando usa might, você tem uma probabilidade menor, ok? E quando você usa may, você tem uma probabilidade maior, mais positiva, tá? Então, may, uma probabilidade maior do que o might, ok? E a terceira situação aqui de uso desse modal, may
May all your wishes come true. Que os seus desejos possam se tornar realidades. Eu estou usando may para expressar votos. Ok? Essa é outra possibilidade, né? Desejos, votos, eu estou usando may aqui. May God be with you. Que Deus esteja com você. Eu estou expressando votos aqui nesse uso do may. Seguindo aí nossos modais. Sim, mas aí é separado. Pode ser de probabilidade. O nosso aluno perguntou se o maybe faz uma relação aqui. Sim, eu posso ter um maybe junto e um maybe separado. O maybe junto você já traduz como talvez. O maybe separado pode ser, que semanticamente é muito semelhante, tá? People, agora o must, tá? Primeiramente a tradução desse verbo modal. É importante saber a tradução do modal e a ideia que ele expressa. People must get a visa to enter the USA. As pessoas devem conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos. Isso é o quê? Isso é uma obrigação, isso é uma necessidade. Então eu estou usando must para significar uma obrigação. Para significar uma necessidade. Ok? A mesma ideia a gente pode ver no exemplo seguinte. We must eat in order to live. Nós devemos comer para viver. Com o intuito de viver, com o objetivo de viver. Também é uma obrigação, é uma necessidade. Tá bom? Bom, interessante também é que eu tenho outros verbos modais que dão a mesma ideia de necessidade, tá? E obrigação. Quais são eles? Eu tenho o have to, ou has to, depende do sujeito, tá? Então, I have to, ou she has to, é a mesma coisa que dizer I must, she must, ok? E eu posso também ter o verbo need, que é um verbo precisar, mas também pode ser entendido como um verbo modal. Ok? We need it in order to live. Nós precisamos comer com o intuito de viver. Certo? Agora eu coloquei embaixo uma frase que vai expressar obrigação, só que aqui, como está anotado, no passado. She to take her baby to the doctor yesterday. He had a very high fever. Então, ela teve que levar o bebê ao médico ontem. Ele teve uma febre muito alta. Então, qual seria o modal que é a obrigação no passado? Bom, como não podemos escrever. Vamos lá, a caneta funciona. Como não podemos escrever isso, não existe essa forma, não podemos colocar a desinência ali, o correto é então escrever o passado do verbo have, que é had to. Então, she had to take, ela teve que, ok? Has e have to no presente, had to no passado. Então é uma necessidade, uma obrigação no passado. No caso aqui, uma necessidade no passado. Ela teve que levar, tá? Nesse outro exemplo aqui, a gente está usando o must para uma outra ideia. Olha lá. Mary's car is in the garage. She must be at home. O que é isso? O carro da Mary está na garagem. Ela deve estar em casa. Então aqui, nesse exemplo, o must, ele tem uma ideia, ele traz uma ideia de dedução. Dedução que a gente tem pela essa primeira oração aqui, tá? O carro dela está na garagem, ela deve estar em casa. É o mesmo que acontece aqui, ó. I will fix you some water. You must be thirsty after your long walk. Aí eu arrumarei para você um pouco d'água. Você deve estar com sede depois de sua longa caminhada. Então, também aqui, neste exemplo, tá? A gente tem, nesses dois exemplos, a gente tem a ideia de must, uma ideia de dedução. Ok? Tá aí, dedução. Tá bom? Continuando, vamos ver.
Must not, mustn't. Eu fiz questão de separar, né? Porque ao usar must not ou mustn't, né? Tanto faz esta forma ou esta forma, a gente tem aí uma outra ideia sendo expressa. Olha o exemplo. Tell the visitors they must not park in front of the entrance. It's forbidden. Isso aqui já deu uma dica do que pode ser a ideia do must. Forbidden é proibido. Ok? Proibido. Tá aí. Certo? Diga aos visitantes que eles não devem estacionar em frente da entrada. É proibido. Então o must aí, no caso o must not, ele está trazendo uma ideia. A ideia aqui é a ideia de proibição. Proibição. Tá? Então, must not, uma ideia de proibição. Olha o exemplo seguinte. We mustn't use our cell phones during classes. Nós não devemos usar nossos telefones celulares durante as aulas. Aqui eu fiz a forma contraída. Você pode ter o must not ou mustn't. Né? Nós não devemos. Então, a ideia aqui, como lá, é uma ideia de proibição. Ok, pessoal? Mas, olha só. You don't have to worry, we still have some food. Mas se eu quero falar de uma necessidade na forma negativa, eu não posso usar aquilo ali. Eu vou usar o have to. Tá? No caso, você não tem que se preocupar, nós ainda temos alguma comida. Então, ao usar no caso aqui, o have to, né? No caso, don't have to, para expressar uma necessidade, tá? A gente não pode usar um must. Eu poderia fazer isso aqui, eu poderia usar assim também, ó. Eu poderia usar essa possibilidade aqui, ó. You don't need, né? Porque eu estou falando de necessidade, tá? Ou eu poderia usar essa forma aqui, porque o need, como eu falei, também é um verbo modal. Então eu poderia usar isso, olha só. Needn't. You needn't worry. We still have some food. Tá? Então, essa situação aqui, quando a gente tem que falar de uma necessidade, uma obrigação, na forma negativa. Should ou ought to. Tá? Esses dois verbos aqui, eles são sinônimos. Eles expressam a mesma coisa, tá? E tem a mesma tradução. Deveria. Ok? Deveria. Tanto should como ought to tem a mesma tradução. Tá? Olha o exemplo. You should be more careful when you drive. Você deveria ser mais cauteloso, cuidadoso quando você dirige. People shouldn't forget, que não tem isso, forget their debts. As pessoas não deveriam esquecer suas dívidas, seus débitos. Vou até escrever essa palavrinha aqui, tá? Dívidas. Porque eu entendo, né, pessoal, que um objetivo maior é sempre a aquisição de vocabulário, porque é isso que você vai precisar mais nas provas, certo? Então, quando for sempre um momento de colocar a tradução de palavras não tão comuns, eu escrevo aqui e peço que você em casa, e o pessoal da sala também, que anote esse vocabulário para a gente poder fortalecer e aumentar nosso vocabulário, internalizando essas palavras aí, tá bom? Agora, esse exemplo aqui. We've bought 3 bottles of orange juice. That should be enough for tomorrow's breakfast. Aqui, a ideia de should é um pouco diferente. Nós compramos 3 garrafas de suco de laranja. Isto deveria ser suficiente para o café da manhã de amanhã. Café da manhã de amanhã. Aqui, o should, ele está dando uma ideia de probabilidade, mas é uma forte probabilidade, tá? Então, strong probability, é uma forte probabilidade. Muito mais do que a probabilidade expressa pelo may e pelo might, 2 verbos que a gente viu um pouquinho antes, tá? Vamos seguir. Tem aqui uns exercícios para a gente poder reforçar essa questão aí gramatical dos verbos modais ou anômalos.
Elizabeth is able to understand her English teacher. Therefore, she answer his questions. Elizabeth is able to. Tá? Ela é capaz de entender. Eu fiz de propósito a colocação de is able to para mostrar para você, para lembrar de você, que eu posso usar can no lugar do is able to. A Elizabeth é capaz de entender o seu professor de inglês. Therefore, palavra importantíssima para a gente saber, tá? Portanto, por isso, ok? Sim, se fosse cannot. E o interessante da pergunta, o colega está perguntando se fosse negativo, seria cannot. Sim, seria cannot. E o interessante é que quando a gente escreve na forma negativa, a gente coloca a forma abreviada, mas, ao contrário dos outros verbos auxiliares e modais, a forma não abreviada traz a palavra junta. O not é junto do can, ok? Porque normalmente você tem should not, must not, may not. Aqui não, aqui você tem o not, ele é junto, é uma palavra só, tá bom? Então aqui é o seguinte, vamos ver qual é a melhor possibilidade aqui, né? Então, ela é capaz de entender o seu professor de inglês, portanto, ela answer his questions. Cannot to? É possível? Não é possível porque eu não posso ter o to depois do verbo modal. Então, essa forma aqui está completamente errada, pensando gramaticalmente, né? Should poderia ser conselho, né? Porque o should, ele é usado para dar o conselho, para fazer sugestão. E aí? Sim, o correto aqui é should. Portanto, ela deveria responder as perguntas. His questions, no caso, as perguntas do professor, tá? O should, que dá a ideia de usado para dar uma sugestão, dar um conselho, tá bom? The sentence you mustn't take that medicine expresses you mustn't take that medicine. Você não deve tomar aquele remédio. O que essa sentença expressa? Qual é a ideia dela? Ela expressa uma ordem, uma proibição, uma advertência, uma obrigação ou algo dispensável? Diz aí. Ela expressa uma proibição. Mustn't. Só o fato de ter o mustn't expressa uma proibição. Certo? Seguindo, temos mais um exercício, ok? Da PUCamp, caiu na prova, tá? Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. Então, olha só, tá lá. A Janet falou, tá? Look, our boat is sinking. Olhe, nosso barco está afundando. Oh dear, can you swim? Yes, but we won't have to. There is a lifeboat on board. Oh, querida, você pode nadar? Sim, mas we won't have to. Nós não precisaremos. Nós não teremos que nadar. E existe um bote salva-vidas a bordo. Tá? Então você tem aqui o can, right? E o have to. E a questão justamente sobre o que está sendo expresso por essas palavras. Olha lá. In the above dialogue, diálogo acima, the verbs can and have to express respectively. O que eles estão expressando? Então vamos olhar. Bom, can, a gente lembra que pode expressar possibilidade, capacidade, ok? Permissão, tá? O have to pode expressar o quê? Pode expressar necessidade, obrigação. Então vamos lá. Can you swim? Quando eu pergunto can you swim, não é a mesma coisa que eu perguntar se ela tem habilidade para nadar, se ela pode nadar, se ela consegue nadar. Ok? Essa capacidade, será que ela tem? Então eu estou falando de uma habilidade. Ela tem uma habilidade. Se ela tem essa habilidade. Ability. Ok? E embaixo ela fala, nós não precisaremos. Nós não teremos a necessidade de. Ok? Então aqui expressa no caso, né, uma necessidade. Na forma negativa sim, mas é uma necessidade. Ok? Então a habilidade
e necessidade, tá? Então, vamos escrever aqui, só para completar a lacuna, necessity, né? Tá aí, ó, necessity, certo? Tá aí, ok. Bom, como temos o Enem amanhã, eu trouxe isso aqui, essa questão que já caiu no Enem, temos ainda 2 minutinhos, então a gente pode trabalhar ela, essa foi uma questão que já caiu, e aqui você tem o uso do que a gente está falando, do verbo modal, né? Remember my old girlfriend Jodel? Falou aqui o John. You know the cycle. E o Garfield fala, you have to be more specific. Ou seja, lembra da minha antiga namorada, Jodel? Você sabe, a doida, cycle. Você terá que ser mais específico. O que dá para entender aqui? Que, no caso, só essa característica da namorada não vai ser possível para o Garfield lembrar. Por quê? Provavelmente porque ele já teve outras namoradas malucas, né? E é justamente esse entendimento que a questão vai exigir da gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. Certo, claro, isso você já sabe, né? A presença deste efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Né? John pensa que sua namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. Não. Até ele pergunta, você sabe? You know the cycle. Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Também não é essa, né? Não é, se fosse a única, facilmente o Garfield lembraria dela. Garfield tem certeza que a ex-namorada do amigo é sensata, maluca é um amigo. Não, errado, porque a palavra cycle lá, né, que dá a ideia que é maluco, maluca no caso. Garfield conhece ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Sim, tanto que ele precisa de outra característica para poder saber quem é a Jodel, certinho. E embaixo, John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Então, é isso. A gente, então, para por aqui, certo? Até a nossa próxima aula. Inscreva-se ali no YouTube, tá, pessoal? E, para quem for fazer o aulão amanhã, o Enem amanhã, boa sorte, tá? Boa leitura e aquele abraço. Agora com vocês, uma aulinha de literatura, tudo de bom.